Olá, gente, estamos aqui com mais um episódio do Ame.cast, a nova temporada. Hoje com uma convidada importantíssima e muito querida, a minha médica, ginecologista e obstetra, Cristiane Cursis Regis. Fala aí, se apresenta, fala tudo que bem, você Mônica? faz. Eu também, você já me apresentou. Eu sou ginecologista e obstetra. Esse ano eu faço 30 anos. Caramba, quase da minha idade. Aí a gente acaba revelando a idade, assim. Não, mas Brincadeira, né? Quase da minha idade. Mas é tipo isso mesmo. É porque realmente eu formei jovem, formei muito cedo. E eu realmente sou muito apaixonada pela ginecologia, pelo esse universo feminino, né? Eu percebo. Que eu tô tão inserida há quantos anos, né? E a gente acaba fazendo isso de uma maneira bem natural. E a gente percebe quando o médico, né, é apaixonado pela profissão, quando a gente vê que ele não tem hora, ele faz aquilo por amor, né? O dinheiro é consequência. Exato. Né? É uma coisa que eu sempre falo, eu tenho dito isso bastante, porque a gente vai tendo aí eu já estou numa fase que eu estou já com um assistente que eu fiz o parto. Nossa! Pois é. Às vezes dá um pouco a gente fica assim, meu Deus do céu, já faz tanto tempo assim. Que a gente não viu passar, né? O tempo vai indo e você acaba, vai engolindo. Meu Deus, já tô todo esse tempo aí, né? Engraçado, outro dia a paciente falou assim, eu perguntei para a paciente, e o seu bebê, como é que tá? Doutora, mas já tem 20 anos. Mas não brinca, porque na cabeça da gente vocês estão como se fosse, eu olho para a paciente e eu lembro dela lá barrigudinha e tal, né? Mas é legal porque é uma profissão que permite você ver o crescimento. Né? Mas você pensa assim, você falou uma coisa aí que eu achei interessante, até levei para o lado da psicologia. Sim. Você perguntou, e o seu bebê, né? Para você, é sempre o bebê? Você tem aquela referência, mesmo sendo adulto, depois você vê a filha lá? Para mim, né? Porque a gente você acaba se internalizando naquele momento do paciente. Para que você consiga fazer, eu penso assim, né? Para você conseguir um bom trabalho, você tem que entender o que está acontecendo. Sim. Ali é um paciente, é um indivíduo, né? É único. Único. Ele não é um protocolo, né? Ele é único, ele é uma pessoa diferente da outra. Então você acaba entrando nesse... Eu acabo me dedicando muito e às vezes eu acho até que demais, porque eu sofro junto. Sim. Não deveria, né? Porque você acaba... E eu lembro, é interessante, porque eu acabo lembrando como que foi, de que maneira que foi. Se às vezes muda de marido, a gente até percebe. É interessante, porque é por isso que eu gosto dessa área. Porque eu me achei nisso. Às vezes eu fico, oh meu Deus, eu tô cansada já desse negócio. Às vezes a gente fica chateado, assim, com uma coisa ou outra. Nunca com o paciente, mas com as situações, né? Sim. E eu penso assim, acho que eu vou, sei lá, eu vou desistir, fazer alguma coisa mais fácil. Vou vender coxinha. Aí eu fico pensando, não, mas eu não sei fazer coxinha. É melhor eu continuar estudando e tentando melhorar o que você pode melhorar. Mas é interessante que nessas horas parece que você quer validar que você deve ficar, né? É uma justificativa. Porque a gente passa por isso, né? E eu acho que o médico, ele vai tendo um crescimento. Sim. Você tem que crescer, até como ser humano. Se você pega, né? Eu já tinha acabado de sair da residência, eu também passei por todo esse processo. Se você pegar como eu era e como eu sou, houve uma evolução. Porque eu acho que tudo é evolução. Sim, né? Tudo tem evolução. Né? E você tem que evoluir. Sim. E você tem que acompanhar. Quando você fala evolução, é dentro da área? Dentro da área. Ou com pacientes? Me explica Porque melhor. eu penso assim, Mônica. Você tem que fazer pro paciente o que você queria para você. O que tem de melhor hoje? A gente que está dentro da área. A gente está vivendo. E você, como mulher, vai passando pelas mesmas experiências. Eu não sou diferente de ninguém. Sim, por isso que é bom pegar... Eu penso sempre, né? Quando
tem assim, desde menina, quando tem ginecologista, tem que ser uma mulher que ela tenha experiências, né? Eu peguei bem essa fase, né? Porque quando eu me formei, era um mundo muito mais masculino. Né? Eu sei. Não é isso? Era muito Por isso que meu pensamento era esse. Eu quero uma mulher que tem experiência. Mas era engraçado que naquela época eu ouvia, tipo, a própria mulher às vezes falava, não, mas eu fui numa ginecologista e ela não me maltratou. Eu ficava pensando, mas não é possível, né? Porque... Será mesmo? Mas eram coisas da época. Era da época, não tinha esse cuidado com a mulher era coisa da época, porque menstruação, isso é normal. Menopausa, isso é normal. Aí, e a vergonha, né, que dava. Exato, assim, porque você era menina, você passou por isso. Sim, né? então você se expunha. Você achava que a pessoa estava te olhando, que é uma outra coisa interessante. E a gente não repara nada disso. E às vezes a paciente, né, você vai me examinar, eu não depilei. Não depilei. Tu deve ouvir isso assim. Direto. Eu falo, mas eu não estou preocupada com o pelo, não estou nem prestando atenção. Mas você tem que entender que aquela pessoa que está ali, ela se sente desconfortável. Porque é uma relação muito íntima, muito íntima, né? É muito aberto ali. Então, se você não passar essa confiança, né? Porque eu acho que não depende do profissional homem ou do profissional mulher. O que depende é da confiança que você vai passar para aquela pessoa. Exato. Se você se mostra confiante, olha, eu estou confiante, né? Vê que a pessoa está ali, está aberta para você. E você tem aberta literalmente. Exatamente. E você tem que entender que ela está constrangida. É natural. Ela já chega constrangida, né? Sim. Ninguém vai... A máxima é aquela, né? Não sei se você já ouviu. Mas eu falo, e aí, tudo bem com a senhora? Se eu tivesse bem, não estava aqui. Na ginecologista. Não, mas daí eu brinco, não. Ginecologista não é... Ginecologista é para você se cuidar, não é para você... Para prevenir, Para prevenir, né? Que eu acho que é essa que é a pegada Ninguém do momento. vai no ginecologista na hora que precisa, né? É muito difícil. É difícil, mas às vezes eu já ouvi. Se eu tivesse bem... Ou então, a senhora que vai me dizer, né? Se eu estou bem ou não. Mas aí você tem que entender que tudo é cultural. E é da época daquela paciente. E é isso que você fala, que foi evoluindo, né? Você foi acompanhando que você vai evoluindo. Né? Então, você vê... Eu tenho pacientes que são minhas pacientes desde 15 anos de idade. Caramba. Hoje tem 40. 35. Cresceu contigo, né? Pois é. E eu vi crescer, sabe? Eu vi evoluir, eu vi desenvolver. Aí, às vezes, eu fico pensando, nossa, essa menina... 15 anos atrás era uma moleca. Hoje é uma juíza de direito, hoje é uma grande empresária. E é legal você ter essa oportunidade, ver, né? A história da de pessoa, ver a história, né? De interagir ali. E eu acabo aprendendo com isso. Sim. Eu aprendo com os pacientes. Exato, né? Eu acabo aprendendo com isso. Porque você já pensou, viraria uma coisa mecânica. Mas tem médicos mecanizados, né? Tem, infelizmente ainda, assim, eu acho que não tem como a gente... Porque antes eu defendia, assim, cegamente. A classe. Eu dizia, não, imagina. Eu não faço porque o outro faz. Eu tinha esse pensamento, assim, meio mágico, né? Mas hoje eu entendo que realmente, entendeu? Não dá mais para funcionar assim, né? Tem que mudar essa... Porque a gente é ser humano, como aquele outro que está ali do lado. Sim. Não é diferente. Que diferença que eu tenho? Nenhuma. É a mesma coisa. Só que eu tenho um conhecimento que eu posso ajudar aquela pessoa a melhorar. A diferença é só essa. Sim. É questão de que eu aproveitei o meu tempo para fazer isso. E estudar... E poder passar para essa pessoa. O médico é isso, não muda. Não tem como mudar, né? Não tem como mudar. E é de humanas, né? Tem que ser humanizado. Tem que ser de humanizado. Né? Porque quando falam assim, parto humanizado, às vezes eu fico pensando, mas gente, sempre teve que ser humanizado. Não
Aliás, nosso último podcast né? foi com uma pessoa, ela trabalha com um parto humanizado. Sim. Na verdade, na saúde mental, né? Ela trabalha. É muito interessante. Bem interessante. Muito interessante. Eu quero te apresentar ela. Que legal, porque é interessante. Porque eu também não sabia que existia parto humanizado, tipos de partos. Então, a questão do que eu digo assim, do parto humanizado, é assim, sempre teve que ser humanizado. Porque, aliás, quem faz o parto é um humano, não é um robô. É verdade. Então, essa coisa de você... você começa a colocar todo mundo em umas caixinhas. Eu não gosto disso, entendeu? Mas eu não sei como explicar isso na psicologia, mas essa coisa de você colocar... não, isso é humanizado, isso não é. Porque eu acho que tudo depende do respeito que você dá. Você falou nesse negócio de colocar na caixinha, e os médicos, geralmente, eu mesmo, né? Eu vou usar meu exemplo que tive contigo, minha experiência, para até mostrar que foi diferente meu atendimento contigo. Porque quando eu te procurei, eu queria tratar o climatério, né? Que a gente vai falar daí para frente. E aí, só que eu tenho alguns outros problemas, né? Que eu tenho que tratar também. Sim. E aí, você me mostrou que um depende do outro, né? Então, não era um tratamento que eu ia fazer. Não. Eu não ia fazer... era só reposição, ou não vou fazer reposição. Mas você é bem ansiosa, você teve um problema com câncer. Então, nossa, você, assim, resumiu todos aqueles problemas num só. E eu falei, peraí, como que faz isso? Como que eu uma chego ginecologista? Queria que você explicasse isso, porque eu achei muito interessante e eu quero levar isso para frente. É o que acontece. A medicina, por muito tempo, ela fragmentou. Né? Então, você virou vários especialistas. Então, eu sou especialista do ombro direito, especialista do ombro esquerdo, especialista do joelho, especialista do dedinho do pé. E o que aconteceu? Você ficou com um monte de especialistas que sabem muito de uma pequena parte do seu corpo. Sim, exatamente. Essa fragmentação que levou a tudo eu acho que aí girou uma confusão. Quando você fala de uma medicina mais integralizada, né? Que eu não gosto muito desse termo medicina integrativa, porque meio que virou um negócio assim, meio pejorativo até. Às vezes eu nem entendo medicina integrativa. Que seria, né? Então, causa curiosidade, na verdade. Né? O que acontece é isso. É uma medicina que está fragmentada. Então, você vai lá na minha clínica, eu como ginecologista, eu falo para você, então eu vou fazer o quê? O seu Papa Nicolau. Mas, doutor, eu tô com uma dor aqui, eu tô tomando um remédio, sei lá, para o seu intestino. Essa medicação que você está tomando pode interferir na sua microbiota vaginal e vai fazer diferença no meu tratamento. Sim. Entendeu? Nossa, então em toda faz a minha diferença. vida, nunca um ginecologista pediu para entrar em contato com outro médico que me acompanha. E você... eu fiquei pensando o tempo todo Mas nisso. Isso é medicina integrativa. Cuidado, né? Porque você tem que olhar o indivíduo como um ser. Dentro da minha especialidade. Porque o que vai mudar na minha especialidade? Eu saber se você toma uma medicação, até mesmo uma medicação para algum problema psiquiátrico. Sim. Interfere. Eu não sabia disso. Pois mas interfere. Então, essa medicação pode estar atrapalhando, inclusive, a minha performance profissional de resolver um problema seu ginecológico. Então, se eu ficar ali, só concentrada, achando que você é um útero andando... Você vai ficar dando um monte de medicamentos, ali, né? Você e não vai resolver. E você não vai resolver a sua vida. Eu não vou conseguir te ajudar. Porque só vai deslocar a doença, né? Isso. O que acontece é que a gente precisa voltar àquele tempo de Hipócrates, que é o pai dos médicos, né? Eu escutei a história, seu marido contou naquele dia ele contou para você. Eu fiquei impressionada com aquela história. Aliás, eu quero trazer ele aqui também, para ele falar um pouquinho da história da medicina. Que ele gosta de estudar bastante essa parte.
Mas, bem filosófico, né? Isso, é mais filosofia mesmo. Mas é super importante. Super, é muito humanizado. É muito importante. Você tem que ter essa história, pegada. Eu não você tem que saber. Nem sei se um dia eu sabia daquilo. Como pois começou a medicina. Né? Como é que foi? E o que aconteceu ao longo do tempo? Principalmente quando veio lá, né, a indústria farmacêutica. Né? Quando a indústria farmacêutica lá, eles descobriram que eles poderiam sintetizar medicamento, né? Porque antes, vê os filmes antigos, né? O médico ia com uma maletinha cheia de vidrinho, não sei o quê. Ele meio que era um alquimista. Era um alquimista, é verdade. Né? Ele manipulava ali, ele sabia fazer. Aí quando começou a ver a indústria farmacêutica, que começou não digo que não facilita, porque a gente depende de uma medicina curativa também, Sim. Né? A gente começou a deixar a medicina preventiva, aquela coisa do médico que cuida, do cuidado, do olhar, entendeu? Você acha que é falta de estudos, de pesquisa? Não, eu acho que é um pouco de interesse. Né? E como foi a nossa formação. Porque quando o mundo passou a fazer a medicina baseada em evidência, existia um documento que foi feito, que a medicina baseada em evidência é essa medicina, estudo randomizado, duplo cego e tal. Que é nível 1A de evidência, nível 2A de evidência. O que é isso? É os estudos científicos. Porque a indústria faz isso. Tudo para você. Quando você vai você vai liberar um remédio, tem que ter um estudo. Sim. Tá? Agora, isso não quer dizer que os suplementos ou tudo a outra coisa que a gente está fazendo não tem estudo. Sim, não previne, tem estudo, né? Claro que tem. A prevenção tem estudo. Claro, né? Que tem. Tem que ter, né? Obviamente que tem, né? Sim. E você às vezes baseia, eu só vou acreditar no estudo que veio de tal autor. Mas isso não existe. A medicina tem que ser investigativa e observacional. Você tem que observar. O que você está falando é muito importante, né? Você está dizendo que os médicos também têm que continuar estudando, né? Com certeza. Porque não adianta você ir, Mônica, assim, é o que eu sempre pensei desde então, tá? Desde novinha. Não adianta você ir num congresso médico, né? E só consumir tudo que eles estão te falando, sem você falar, não, mas peraí, eu não vejo isso que ele está falando aí na minha clínica. Sim. O médico, ele não pode perder essa autonomia, entendeu? Ele não pode. Ele fala, peraí, mas quando eu dou essa medicação, isso acontece tal coisa, esse cara está dizendo outra coisa. Será que isso... Então, não pode ser abafado isso. Você não pode chegar para o médico e falar para ele, não, tá aqui, ó, segue o protocolo. Porque se você for seguir o protocolo, eu coloquei um monte de gente numa caixinha. Sim. E aí você deixou de individualizar. Eu acho que esse que é o grande problema. Só que existem movimentos já no mundo que já são diferentes disso, que aí vem a medicina integrativa. Sim. Só que o que começou a acontecer? Houve um bombardeio para cima de quem tenta fazer alguma coisa diferente. Isso é normal. Você natural. Acha que também tem aquele complozinho dentro da... Ah, sim, porque você perde as grifes, né? É verdade. Você perde as grifes. Ué, por que é uma grife? E aí, não, acredita porque é uma grife. Né? Sim. Então, é melhor, né? Você vai lá, compra uma bolsa Hermès. Ah, é uma grife. Então, eu pago quanto você pedir, porque aquilo ali é uma grife, é uma construção de marca. Sim. Né? Só que não é porque que a bolsa da Hermès é maravilhosa que outro não pode fazer uma coisa igual também. E nem quer dizer que a qualidade deles é inquestionável. Você não pode questionar? Eu não posso falar, não, mas a minha que eu comprei, ela veio aqui com um defeitinho. Na verdade, você está comprando a identidade, Exato. né? Mas você não pode abafar a observação. Olha, mas eu observei que tal medicamento é diferente, não é bem assim. O médico tem que ser questionador. E quando a gente deixa de questionar, simplesmente passa a fazer o que estão mandando você fazer, não é assim que faz.
Eu não sei se já aconteceu com você, mas muita paciente fala para mim, eu vou no pronto-socorro e eles startam lá um protocolo de dor no peito. Olha, você chega lá no hospital, eu tô com uma dor no peito. Eles vão abrir um protocolo para você. Mas, doutor, eu não tô infartando, eu só bati meu peito na porta. Não, mas você tem dor no peito, então tem que fazer o protocolo. Sim, então o médico... assim mesmo. Não é assim? Pelo menos as pacientes me falam isso. Eu falo, mas você não perguntou, o médico vai deixar de perguntar? Não, você bateu. Entendi. É isso. Então, o diagnóstico vai para outro caminho. Então, quando você... É isso que eu tento sempre trazer para vocês, né? A gente tem que observar melhor, ouvir. Ouvir, né? Porque não pode... responde aí umas perguntinhas. O que eu posso fazer para você? Não, eu tô com, sei lá, um corrimento, vamos dizer. Usa essa pomada, mas não vai nem examinar? E perguntar, né? Não vai nem, mas como é que esse direito você já usou, você já não usou? Então, se já teve, se é recorrente, né? E quando a gente fala no climatério, então, aí que a coisa... Aí que pega, né? Porque tem um protocolo aí grandíssimo, né? Porque essa... Você vê que como é difícil, às vezes, a gente abordar com vocês o climatério. Sim. Porque quando eu falo que você você está no climatério, o paciente faz assim, mas eu não estou na menopausa. Então, não está na menopausa, porque são fases da mulher. Explica aí o que é um climatério, para a gente poder... que isso é legal. O que acontece? Quando você faz 35 anos, alguns autores já consideram o período do climatério. Tá. Então, é dos 35 até a sua menopausa. Então o climatério já começa nos 35. Então, já tem que iniciar ali um tratamento. Exato. E com 30 anos, outros autores já dizem com 30 anos. Aí, o paciente fala assim, mas eu vou ter filho com 40. Tudo bem, eu ia fazer essa pergunta, mas se a pessoa ainda não tiver filho? Tudo bem. O que acontece é que você precisa começar a partir desse momento, prestar mais atenção nesse paciente, porque é uma outra demanda, é um outro paciente. Porque é assim, né? A mulher, ela... eu falo que o corpinho foi feito por Deus para que a gente tivesse filho entre os 20 e os 25. Sim. Mas hoje foi assim, é fisiologia, não adianta brigar. Eu falo assim, não briga comigo. A não ser que Deus faça recall de ovário, manda os ovários, trocar os ovários, tudo para valer até mais de 50, aí tudo bem. Mas fisiologicamente é assim. Fisiologicamente é o melhor período? A gente passou por uma fase que era dos 18 aos 28, e depois dos 20, agora a gente, os estudos apontam que é entre 20 e 25. É conforme a evolução humana, é isso? Não, isso é fisiológico. É fisiológico. É fisiologia humana pura. Tá? Fisiologia. É o livro de fisiologia que todo médico estuda lá no 2º ano e depois parece que ele esquece. Ele estudou e acabou, não esquece. Acabou, né? Porque o climatério é exatamente esse momento, é um outro momento da mulher, assim como a gente tem a menarca, quando a gente fica mocinha. Né? Quando vem a menstruação. São fases, é o ciclo. E é um ciclo fisiológico natural. Eu posso intervir nesse ciclo? Obviamente. Sim. Né? Não é uma... então quando você faz 35 anos, pronto, não vou... Não é isso. Só que você tem que prestar atenção que o olhar tem que ser outro. Sim. É um outro tipo de abordagem. É uma prevenção mesmo, né? Para você não ter... Eu acho que evita muitas doenças até, né? Claro. Acho não, né? Isso é uma certeza. É uma certeza. Porque, olha só, quando você tem 20 anos, 25, se você tem um casamento, sei lá, algum evento para você ir no final de semana, não, eu preciso entrar naquele vestido. Aí você fica 3 dias sem comer, você entra no vestido, porque o seu metabolismo está assim, ó. Esse é a pegada do climatério. Entendeu? Sim. Você tem uma queda fisiológica, natural, do seu metabolismo. Então, isso é só para uma coisa? Não, é para o teu corpo inteiro.
Então, você altera teu cognitivo, você muda tudo. Desde você emagrecer até como você aprende, o que você faz, o que você... Porque quando você tem 35 anos, 30 anos, você se programa para fazer as coisas, você faz com a maior disposição. É ou não é? Eu, pelo menos, eu percebi muito isso. Quando você vai fazendo, você vai ficando com mais idade, você faz. Mas com uma certa ali, é um prazer diferente, né? É um prazer assim, realizei. Tipo, fiz, já acabou. Mas você tem uma certa dificuldade para você fazer, não é assim? É verdade. Então, essa mudança é exatamente aonde eu acho que a medicina mais integralizada, a medicina mais fisiológica pode ajudar. Porque ela pode, eu brinco sempre com vocês, obviamente que não é assim, mas os 50... a gente transforma no novo 30. Ai, que delícia. Não é? É isso. Porque a gente não vai... nosso processo de envelhecimento, ele é natural. Eu nunca posso prometer para você, você não vai envelhecer, isso não existe isso é uma outra mesmo. Coisa, né? É diferente. Agora, que você tá falando de prevenção aí de patologia do corpo, né? Porque se eu deixar você entrar nessa fase sem controle nenhum, você vai trombar, vai envelhecer a 300 por hora. Sabe o que me surgiu assim de curiosidade? Por exemplo, eu tive um câncer de mama, né, na faixa dos 40 anos. Sim. Você acha que se eu começasse a fazer essa prevenção aos 35 anos, teria como ver de alguma forma, ou prevenir, ou prever que eu teria? Então, Mônica, vamos lá. O câncer... Todas as doenças, não só o câncer, tá? Elas começam numa coisa que se chama inflamação. Então, se eu percebo que aquele paciente, ele está entrando num processo de inflamação, obviamente que o que eu estou ali prestando atenção? Na doença que vai aparecer. O que seria inflamação para a gente que é leigo? É que às vezes a paciente fala assim, você fala que é inflamação, eu faço o quê? Toma um Voltaren? Eu pensei nisso. Inflamação para mim vou tomar um Voltaren? Não, é o processo da célula. É a inflamação da célula. Tá. É quando essa célula não consegue mais fazer um turnover direitinho e ela começa a ficar doente. É que nem quando você tem lá uma plantinha. Sim. E você começa a ver, olha, essa plantinha ela está fazendo uns nódulozinhos, ela está com uma praga. Não está progredindo. Ela tá com deficiência de crescimento. O que você faz? Você vai lá e dá comidinha, não dá? Alimento para essa célula, para essa plantinha. O ser humano é igual. Então, quando você começa a perceber, olha, esse paciente ele está comendo muita gordura trans, ele não faz atividade física, ele é sedentário, ele bebe demais, ele fuma demais. É muito ansioso, trabalha muito. Trabalha muito. Mas é óbvio que esse paciente está numa rota inflamatória. Ele vai prejudicar a célula dele. E aí tem uma coisa que se chama epigenética. Você pode ter o gene. Tá? Olha, você nasceu porque a sua família tem o gene, né? Você foi transmitido para você o gene. O fato de você ter o gene não quer dizer que você vai ter a doença. Você precisa ter o gatilho. Tá. E o gatilho é exatamente isso que eu estou falando. Então, a epigenética, você muda a sua genética. Você consegue neutralizar. Entendeu? Entendi. Então, você podia ter lá o gene. Aí você não cuidou direito. Você começou a ter processos inflamatórios internos. A sua célulazinha começou a sentir falta de determinados nutrientes. E como ver? No exame de sangue? No exame que é passado? Você consegue ver. Então, vamos dizer, né? Indiretamente, você consegue perceber o nível do estresse oxidativo, que é a inflamação que esse paciente tem. Então, se você mostra para ele, olha, você tem aqui um gama-GT alterado. E aí que está a medicina integrativa. Porque da medicina tradicional, um gama-GT normal, ele pode chegar até 70. Tá? Para a gente,
né, que faz uma medicina mais fisiológica, um gama GT, ele tem que ser no máximo estourando 15. O gama GT, ele funciona como? É um marcador. Um marcador, tá? né? Que todo mundo leva ele. Ah, o gama GT é só para fígado. Não, não é. Não é. Ele mostra. Porque o fígado, o que é o fígado? É uma usina que processa tudo. E aí você começa a colocar o teu fígado numa pressão. Porque você não está dando nutriente adequado, você não está tomando, você não tem cromo, você não tem zinco, você não tem ferro, você não tem vitamina C. Que eu não sei o que está acontecendo, mas eu tenho visto muito paciente com a vitamina C muito baixa. Será né? que é falta de atividade só? Alguma coisa É dieta. Dieta. É dieta, entendeu? Então, existem muitas dietas aí, né? Dieta low carb, que eu falo, gente, é low carb, não é no carb, né? Sim. Não é para você tirar tudo, porque tem que haver um equilíbrio. Ah, vou comer só proteína. Então, mas seu corpo só precisa de proteína? Não, teu corpo precisa de tudo. E o ser humano, ele aprendeu uma coisa que, não, eu tenho que comer de 3 em 3 horas. Não, isso é mentira. É mentira? É mentira. Que bom. Porque se você voltar lá ao tempo que a gente... o homem começou a evolução dele, ele comia de 3 em 3 horas? Não, né? Não, porque ele tinha que caçar. Nem dava tempo. Mas é que é difícil você... até para mim, isso foi muito difícil, porque você aprendeu de um jeito. Sim. Né? Mas aí você tem que ser... aquilo que eu te falei, você tem que, presta atenção, mas será que é isso mesmo? Aí vem algum maluco que diz assim, não é para você fazer isso, não é para você comer de 3 em 3 horas. Aí, em vez de você criticar, o que você tem que fazer? Feito, né? Não, pera, mas por que esse cara está falando isso, né? Qual é o motivo que ele está me dizendo isso? Sim. Vamos ver se isso aí é verdade mesmo? E aí, quando você começa a estudar e você está aberto, você começa a entender que, não, pera, a mesma coisa os hormônios, voltando aí para o climatério, né? Sim. Então, quer dizer que o hormônio dá câncer? Então, essa dúvida também eu queria que você falasse um pouco, porque é exatamente isso. Vou usar o meu exemplo, porque eu tenho, né, até para justificar. Eu tive um tipo de câncer que não era do gene, né? Então, eu não posso fazer reposição hormonal. Sim. Você está até estudando essa possibilidade. Que a gente está tentando modificar essa situação, né? Com algum pouco de recurso a gente consegue ver. Por que me fala um pouquinho aí dessa... Então, vamos lá. Posso chamar de uma máfia, assim, que faz só de uma forma? Não é. Eu acho que aí falta um pouco de interesse, tá? E também, você já imaginou se a gente consegue controlar o paciente, né? Com, vamos dizer, com uma alimentação saudável, com atividade física. Será que eu vou vender tanto remédio? Pois é, isso que eu pensei. E as indústrias farmacêuticas iam sumir, né? Entendeu? Mas então, assim, será existe que a um interesse. Não é esse, né? Cuidar do ser humano, né? Então, não vamos polemizar por esse lado, mas vou dizer para você o seguinte: a gente tem que ser, como todo médico, ele tem que ser curioso e ele tem que observar. Você não pode, como profissional, aceitar tudo que te tentam passar, não. Você tem que ter, pelo menos, crítica. Sim. A partir do momento que eu não puder questionar, nem criticar, mas pera, é isso mesmo? Aí eu acho que a gente vira para um outro momento. Eu sempre quero saber por que eu estou tomando isso, para que funciona, né? Por que nós temos que fazer dessa forma? Então, quando você fala assim, o hormônio dá câncer, generalizou total, não generalizou? E olha a perturbação que isso dá, inclusive aí puxando para a sua área mental, que dá nas pessoas. Nossa. Porque eu tenho paciente que fala, eu não vou repor. Não, aí fica passando mal, porque tem um monte de claro, de efeitos, e você deve né? ver isso muito no seu dia a dia, né? Sim, com que certeza. Nas terapias aí é uma questão que enlouquece a mulher. Exatamente. Porque ela fica assim, mas me falaram que dá câncer, mas senhora, pelo amor de Deus, não é nada, a senhora tem indicação, pode ser feito dessa forma, tal. Não, prefiro morrer.
Aí vai para o lado que a gente precisa, por isso que eu acredito muito nesse trabalho multidisciplinar, né? Porque a gente tem que dizer para essa paciente não, e tem que dar segurança para ela, né? Então, o que acontece é assim, ó, é muito fácil, você vai entender rapidamente. Quando você tem a maior produção de hormônio, que eu te falei, não é entre os 20 e os 25? Sim. Certo? Você vê câncer com 20, 25? Não. É verdade. Então, por que aquela mulher que chegou lá aos 45, 50, que ela está flutuando o hormônio para menopausar, por que eu vou colocar ela e dizer, não, você não vai tomar não, porque você vai ter câncer? Qual a diferença? Sério, não dá para eu entender o que fizeram. Na verdade, houve um trabalho que foi feito em 2001, que era um estudo, aí que chama Estudo WHI, que ele, naquela época, saiu na televisão em 2001. O que a gente tinha em 2001? A gente tinha internet? Não. Não. Como é que a gente sabia o que acontecia no mundo? TV. Né? TV. Fantástico. É verdade. Saía no Fantástico. E eu me lembro que saiu esse estudo num domingo. E eu sempre acreditei no hormônio, sempre achei que o hormônio era importante. E minhas pacientes tudo usavam. Porque naquela época a gente era treinado nas residências a dar hormônio. Tá? Só que a gente dava hormônio sintético, hormônio que era igual para todo mundo. A gente fazia uma prescrição, você ia na farmácia e comprava o hormônio. E aí veio esse estudo que dizia que se você usasse o hormônio, você tinha um risco de 0,2% de ter câncer. A mulherada na segunda-feira estava louca. Estava louca. Meu Deus. Aí eu fiquei, mas... Só que eles não falaram que era 0,2%. Eles disseram que a reposição hormonal dava câncer. Sim. E aí, a primeira coisa que eu observei foi isso. Falei assim, nossa, mas 0,2%... É muito pouquinho. Como é que isso, né? Enfim. Só que aí o tempo passou e a gente começou a ver que aquele estudo tinha um viés, tá? Foi um estudo grande, foi um estudo enorme de milhares de mulheres. Só que aquele estudo, ele pegou mulheres acima de 60 anos. E o que eu dava naquela época? Hormônio derivado da urina da égua prenha. Que era o valerato de estradiol. O que tem a ver isso com o hormônio que eu produzo, com o estradiol que eu produzo? Nada. Mas era o que a gente tinha na época. Sim. E aí eles começaram a ver que esse estudo estava errado, e não era isso que, enfim. Só que o barulho que isso fez foi tão grande, mas tão grande, que até hoje está na mente das pessoas e, infelizmente, na mente de muito médico. Porque vai passando de geração, né? Sim, mas o leigo até ok. Mas o médico é dureza. Mas esses médicos que estão dentro da universidade ensinando para os novos médicos, pois né? Porque daí você vê uma coisa que se chama indústria farmacêutica. Porque quando você propôs para a paciente fazer uma reposição hormonal que não seja sintética, de um produto derivado de uma coisa que não tem nada a ver com a gente, aí é diferente. Agora, o que os estudos partiram então? Então, eu vou fazer uma reposição de um hormônio que seja igual, molécula igual. Porque a molécula que se usava não era igual. Tá. Eu vou dar um hormônio igual. O problema é que quando você tem esse hormônio igual, você não tem patente. Porque tudo que é natural não tem patente. Aí começa o problema. Aí o nosso mundo capitalista, né, não funciona. Pois é, aí que mora o problema. Então, às vezes, o médico acaba estando muito preso naquela coisa. Então, você tem que se libertar. Você tem que se libertar. É uma libertação. Infelizmente. Infelizmente, porque aí o cara vai falar, ele
vai falar pela indústria. Sim. Não tem o que fazer. A verdade nua e crua. Olha, é muito importante. Eu quero esse corte, viu? Muito bem colocado. Né? Porque a verdade é Porque essa. as pessoas, elas têm medo, né? E elas não querem... Quem vai desafiar um médico, né? Questionar um médico. Questionar. Aí vem um médico ainda que tem grife, É. que está dentro de uma grife. Pois é. Dentro de um complexo hospitalar que... Exato. Você já viu hospital pobre? Não. Então, verdade. é uma força muito grande. Na verdade, eles tentam fazer o hospital para pobres, né? Que pobres, assim, que é uma classe etária. Então, mas o hospital... salarial baixa. Então, né? mas o hospital é pobre? Não. Não, o De hospital... jeito nenhum. Os grandes complexos hospitalares. Então, a base de quê? Então, assim, tudo tem que ser questionado. Sim. Que a gente polemiza nesse lado, mas... Eu acho assim, no meu dia a dia, o que às vezes eu discuto muito isso, né? No meu dia a dia, o que eu posso fazer para eu melhorar? Uhum. Para eu melhorar a vida daquela pessoa. Sim. Entendeu? E o que eu posso fazer é estudar e entender que existem outras coisas. Eu não estou inserida nesse mundo. Porque se fosse assim, Mônica, para que precisa de médico? Você vai lá no Google. Você acha os médicos elitizados? Olha, eu não digo elitizado. Eu acho que o médico, ele precisa ser mais hipocratiano, ele precisa ser mais médico, ele precisa entender de gente. Sim. O médico deixou de entender de gente. Ele, tipo, sei lá, são N fatores, eu não sou especialista para dizer o que acontece, mas eu vejo no meu dia a dia, né? Eu acho que... não é elite, porque eu falo para essa garotada aí, né? Fazer medicina, porque medicina dá dinheiro. Não dá dinheiro. Eu vejo de uma outra forma. Eu vejo assim, alguns querem até ganhar dinheiro, sim, mas eu vejo como um poder. Eu vou ser médica. E o cara já acha que pode tudo. O médico é o Deus. Eu acho que está muito relacionado a poder, não? Não, eu não vejo assim. Né? Porque eu vivo muito o meu mundo. Porque hoje, olha quantas faculdades de medicina, esse é um grande... Quantos a gente médicos estão formando. Exato. Que a gente nem sabe se tem a habilidade, né? Exato. Não sei se tem alguma coisa que faz com que reconheça a eu legitimidade. Acho que uma coisa que eu sempre falo é assim, não tem perigo. Para o bom profissional, sempre ele vai ser valorizado. É que o que acontece é assim, você não pode perder nunca, se você quer ser médico, você nunca pode perder a humildade, você não sabe tudo. Não sabe. Você não até sabe. Porque a vida está na mão. Entendeu? Você né? não sabe tudo, você pode ser um instrumento. Um instrumento, Mas você não sabe tudo. Não, você não sabe nada, eu que sei tudo, né? Então, isso aí... Não é assim. Caiu por terra já. Eu acho, porque a medicina ela tem que ser olhada por essa forma, entendeu? O médico não é um ser especial, ele é um ser humano igual. Ele tem que ser tratado igual. Ele também é paciente. Ele também é paciente. E quando a gente se torna paciente, é dureza, né? Eu tenho algumas amigas até mais velhas que falam, meu Deus, Cristiane, é uma preocupação mesmo. Como é que a gente vai ser? Quem que vai cuidar da gente? Né? Porque realmente existe isso, né? Mas não dá, eu não consigo enxergar assim uma maneira, como é que a gente teria que fazer, tá? Mas eu acho que teria que realmente ter um filtro. Eles tentam pôr alguns filtros, né, Mônica? Então, é aquela coisa, né? O Conselho Federal de Medicina, recentemente, ele liberou aí uma série de coisas, né? Que a gente era muito cerceado, assim, né? De um livre mercado. Né? Porque você não podia fazer propaganda, você não podia dizer isso. Eu não poderia dizer nunca, agora já é liberado, mas eu não poderia dizer, olha, eu fiz 10 mil partos, porque isso caracterizaria uma propaganda, e o médico não pode fazer propaganda. Então, mas não é bem assim, porque... O problema é que a gente tem que estar inserido no que está hoje na atualidade, né? Todo mundo hoje vai para o Instagram, todo mundo hoje vai para a rede social. Você tem que aparecer, porque senão você também fica para trás. Mas eu digo uma coisa, assim,
Eu falo para as pacientes, falo, olha, é muito complicado fazer mídia social, fazer rede social, a gente estava até falando isso, né? Quando você começa a ver o médico muito no Instagram, muito presente, então o cara ou não está trabalhando ou não está estudando, porque eu não consigo. A gente sabe o trabalho que dá, né? É uma trabalheira e assim, você tem que estar focado no seu dia a dia. Tem coisa que é legal, que a gente tem que colocar mesmo, tem que criar conteúdo, tem que fazer, tem que aparecer, porque essa é a regra. Na verdade, né? Você aprende com o seu paciente, né? Sim. Eu falo que eu aprendo na psicologia, cada vez mais que eu Sim. atendo, eu vou adquirindo, enriquecendo a minha profissão Sim, mesmo, né? Porque você usa para outras. Isso, você fala, isso eu já vi, já aconteceu. Estudo de caso é muito rico, né? Então, porque você acaba aprendendo pra caramba. E é muito mais interessante isso do que você ficar no Instagram. Não, aí é por isso que a gente acaba tendo um pouco de dificuldade. Eu gosto sim de passar conhecimento para as pessoas, né? Exatamente o que a gente está fazendo aqui, para não fechar naquele mundinho, né? Vai poder abrir. Mas uma coisa que eu vejo muito, e eu até, esses dias eu estava pensando, eu preciso fazer um vídeo sobre isso, eu vou aproveitar e falar para você. Eu vejo muito assim, médico falando, né? Você no climatério você tem que tomar esse suplemento. Cara, isso está errado, né? Não é no climatério, né? Não é. Você não pode dizer isso. Porque o paciente vai pegar e vai lá na farmácia ou vai na internet e vai comprar. Mas será que até suplemento tem indicação? Porque suplemento vende assim, igual água, entendeu? Né? Porque é suplemento. Então toma aí. Não, não é bem assim. Eu acho que a gente tem que passar a informação, né? Olha, você pode sim usar hormônio. Presta atenção. Você não produzia hormônio? Se eu te der um hormônio igual ao que você produzia, qual o problema que ele vai dar no seu corpo? Aí tem que fazer o paciente pensar. Sim. É verdade, qual o problema que vai dar no meu corpo? Entendeu? Mas você não pode chegar, isso que eu critico um pouco, sabe? E já impor, e falar, olha, não, você vai tomar magnésio, não sei o que lá, coenzima Q10. Pera, mas... você não, isso que eu acho que o conselho ele segurou tanto, tá? Porque realmente é isso mesmo. E aproveitando, né, para a gente falar já que a gente está polemizando, eu adoro. Porque eu acho que tem que ter tem um que outro falar, lado né? para falar. Que é uma outra coisa que a gente fala muito. A diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Caramba, nunca ouvi isso, mas faz muito sentido. Não é? A diferença entre o veneno e o remédio é dose. Então, quando você usa o hormônio num paciente que não precisa, na dose errada, você espera que dê certo? Caramba. Né? É isso. Essa é a pegada da coisa. Então, é por isso que você, o tempo inteiro, tem que estudar, entender. Existem coisas aparecendo assim, a todo momento. E hoje, diferente de 2001, a gente entra num PubMed ou até num Google escolar, tá lá todos os trabalhos, é só você ler. E é publicado o tempo inteiro. Então, o trabalho, os trabalhos científicos estão aí para tudo. Para tudo. Então, você não pode ser tendencioso. Eu vou só para esse lado aqui, entendeu? Só vou ver isso daqui. Você acha que é pressa de atender, de fazer vários pacientes? É que mecanizou, mãe. Porque mecanizou, talvez por isso, né? Para dar volume. E dar o volume para você tentar... porque tirar essa autonomia do médico, né? A partir do momento que você tenta socializar, então, eu sou obrigada a atender 15 pessoas por dia, em tantos minutos. Como que você faz isso na medicina? É complicado. Tanto que as minhas pacientes, você já foi lá na clínica, você sabe, elas reclamam um monte, porque eu demoro, porque eu atraso. Mas é por quê? O que acontece? Se eu tenho que demandar um pouco mais de tempo com aquele paciente, eu não posso virar para ele e falar assim, acabou sua hora. É que você explica tudo.
E demora, e quanto mais você... E às vezes a paciente acaba... você acaba virando até meio que... Acaba consultando a família inteira. Né? E aí elas me trazem os problemas do marido, o problema de não sei quem. É comum isso hoje no meu dia a dia, né? Sim. Então eu acho que o médico ele tem que esquecer um pouquinho esse negócio do tempo, né? E prestar mais atenção no que o paciente está dizendo. Porque o paciente, às vezes, ele grita para você o problema. Você não precisa de exame. Que é isso que a medicina se transformou. Não, é exame. Mas tem um lado emocional que você usa, né? Que os médicos, que talvez seja isso, né? Que esteja faltando mais nos eu dias acho de que hoje. é prestar atenção, né? E olhar, como eu te falei. Que não é só laboratório. Não tem é só ali laboratório. a parte humana. Tem né? a parte humana, tem a parte... Porque a medicina, ela tem que ser... Você trata o doente, você não trata o exame. Sim. Quantas vezes você vai... Às vezes, né, o paciente me fala muito isso. Vai o médico, aí ele pede lá 5 milhões de exame, um monte de coisa, e aí ele fala assim, o exame tá tudo normal. O cara tá lá assim, né, destruído. Não, mas olha, seus exames estão ótimos. Por quê? Porque ele tá olhando ali no exame, ele não tá prestando atenção no que aquele paciente está sentindo. E nem falando, né? E, né, ele não presta atenção nisso, né? Porque ele tá tão habituado a olhar ali... que ele fala, não, tá dentro. Ou seja, você tá dentro do protocolo. Sim. Então, quando a sua medicina ser protocolizada, aí você perdeu o indivíduo. Que é o tratamento que dentro das terapias, né? Vocês fazem, vocês individualizam. Sim, total. Não é individualizado? Por isso que eu me senti bem e acolhida na tua clínica, que bom, porque fico feliz. É um tipo de tratamento que eu queria que fosse sempre assim. Eu, antes de te conhecer, que eu ia fazer os meus... tem que ir de 6 em 6 meses, aí eu falei, ai, deixa eu me preparar para fazer um monte de exame. Porque eu já sabia que era 5 minutos ali, passa um monte de exame. E pronto, acabou. Então, mas eu brinco assim, ó, você vai pedir exame para o paciente, você tem que saber por que você pediu. Se você não sabe, então não atenda o paciente. Então, vai primeiro estudar, saber porque você está pedindo. Ele está pedindo no automático, né? Que são Exato. Os básicos, né? Mas é porque é o protocolo, entendeu? O protocolo. Então, é esse que é o problema. A gente acaba... E tá tudo escrito num livrozinho que se chama Guyton, que todo mundo que fez medicina estudou. Olha. Tá lá. Tá no livro de bioquímica, tá na biofisiologia. Talvez se tivessem mais médicos que falassem como você fala, viesse falar, né? Já existe uma movimentação, né? Eu acho que depois do Covid também foi as máscaras caíram e o Covid deixou bem isso, né? O pessoal, tipo, parecia assim, não faz nada. Aí eu falei, meu Deus, mas médico vai ter medo de doença? Tá, é uma doença nova, mas a gente não pode ter medo. Vamos aí, vamos ver o que dá para fazer, o que pode ser feito. Não, vamos ficar todo mundo esperando. Foi muito interessante. E assim... Esperar ver o que vai acontecer. O que é isso? Mas vocês estão malucos. A humanidade. Vai morrer todo mundo e a gente... Aí a gente fica esperando, fica só benzendo, que virou benzedor agora. Não que eu não acredite nisso, mas... Pô, mas espera, chama o médico, né? Alguém vem e foi interessante que nessa época do Covid tem um professor que ele tá velhinho já, e todo mundo estudou clínica médica pelo livro dele. E aí eu pensava isso, falei, meu Deus, mas esses colegas aí, ninguém, não é para fazer nada, é para ficar assim. E aí esse médico fez um vídeo na época, do Covid, e falando isso, ele é professor da Escola Paulista, todo mundo estudou pelo livro dele, e ele falou exatamente isso que eu falei, graças a Deus, eu não estou tão doida assim. Porque ele falou, vocês esqueceram que o médico está ali no pé do leito do doente? Vocês não estão observando. Não é assim. Tem que observar, porque o que aconteceu? Foi um grande desafio, não tinha protocolo. É verdade, eles não sabem trabalhar sem protocolo. E aí, vou trabalhar, o que eu faço? Chamo o médico. Entendeu? Não, e foi isso que ele chamou a atenção. Daí eu falei, ai, que bom, então
então eu não tô tão doida assim. Porque eu falei, será que eu esqueci medicina? Será que eu não sei mais nada? Porque não é possível, não pode fazer nada, fica todo mundo escondido. Que é isso? O médico vai entrar debaixo da cadeira porque não sabe. Não, a gente tem que fazer alguma coisa. Veio agora um pensamento. Você falou que tiraram a autonomia dos médicos. Será que nós estamos formando médicos sem autonomia? Eu acredito, né, Mônica. Porque... eu acho que tem um pouco a ver, sim. Porque quando você baseia tudo em protocolo, e isso é um perigo, né? É um perigo, porque você vai... perigo. Protocolo não é uma coisa que vai subjetivar, né, a pessoa, porque nós somos únicos, seres únicos. Exato, cada um é um. Histórias únicas, né? E cada um tem a sua genética, cada um tem a sua epigenética, cada um tem o seu estilo de vida. Então, você não pode... Óbvio que a grande maioria das coisas até você consegue, mas quando dá o problema ali, e aí, como é que você... Entendeu? Então, observar, prestar atenção, ouvir é realmente muito importante. E quando você esquece isso ou negligencia isso, aí que eu acho que é o problema. Porque eu me lembro, há uns anos atrás, aí, o médico era um formador de opinião. Por isso que eu falei, o médico é o poder, era o poder. Era. Né? Nós perdemos isso. E eu acho que nós perdemos por culpa nossa mesmo. Banalizaram a medicina. Porque virou um negócio assim, sabe? Tipo, houve talvez uma coisa assim, envolvendo políticas, envolvendo assim, os próprios conselhos, envolvendo a política que estava se pregando na época, como que tinha que fazer. Porque não adianta você colocar um médico no interior do Brasil sem ter estrutura. O que ele vai fazer lá? Vai benzer? Se ele não... Ele tem que ter uma estrutura. Ele tem que ter um lugar para ele atender, ele tem que ter alguma coisa para que, sei lá, uma máquina de raio-x. E às vezes isso não é possível, né? Então é difícil. Aí o pessoal fala assim, não, é só São Paulo. Aí eu falo, olha, se a gente sair desse... Porque eu tô ali, a clínica ali naquele quadrilátero, né? Que tá cheio de hospital ali em volta. Ali é Bela Vista, né? Naquela região ali é um quadrilátero de hospitais, né? Hospital. Porque é tudo hospital. Você saiu dali, realmente, é um outro mundo, né? Daí não é São Paulo, porque você vai um pouco... Afasta dali, já muda tudo, né? O tipo de assistência. E eu acho que todo mundo deveria ter direito a uma assistência melhor. Com certeza, não tenha dúvida. Mas aí já vem... Aí você já entra numa... Então é por isso que eu falo, eu acho que a gente tem que ser propagador de coisas que você consegue fazer, né? Informação. Não, vamos parar de discutir negócio. Porque hoje, mano, que assim, ó, não existe... Mesmo as sociedades médicas tradicionais, tá? Elas também dizem que tem que repor hormônio. Tá? Então, hoje o médico que fala, não, hormônio não tem que repor, pois ele está um pouco desatualizado, inclusive pela própria sociedade dele, tá? Então, a gente não pode ser papagaio de repetição. A gente tem que, né? Tem que ter opinião própria. Tem que ter opinião, né? Você tem que ser crítico daquilo ali. Mas mesmo se você for um papagaio de repetição, o que estão repetindo não é bem isso. Então, já está se chamando atenção. Inclusive, nos Estados Unidos, é um dado interessante, que eles têm uma preocupação hoje com a reposição hormonal, né, na mulher. Por quê? Porque é o capitalismo puro, né? Mas o americano é capitalismo puro, né? Vamos tirar um proveito disso, né? Mas, né, quem que não quer aquele capitalismo? Né? Mas o que eles fazem? Eles têm uma preocupação hoje muito grande com as mulheres, porque as mulheres nessa faixa etária que eu falei aí, 35, 40, 45, 50, são mulheres economicamente ativas. Todas economicamente ativas. E aí, quando, entrando mais tecnicamente, aí quando tira o hormônio e não faz reposição, o que pode acontecer com essa mulher? Então,
ela vai perder a cognição, ela vai ganhar peso, ela tem o risco de desenvolver uma demência. Inclusive, tem estudos que apontam isso, né? Que as três... Morre logo, né? Então, mas morria. Lembra antigamente? Brincadeira. Quantas mulheres, assim, que você ouviu falar assim, suas tias, que com 50 anos infartava? Por isso que antigamente se morria mais cedo, Sim, né? por que morria mais cedo? Porque infartava, normalmente era problema cardíaco. Porque o estradiol, ele é importante para a tua saúde cardíaca. Então, como é que eu vou privar o paciente disso? Óbvio, tem alguns casos que tem que ser estudados com mais detalhe, mas, né, como a gente está fazendo com você, mas não pode generalizar né? E não pode falar assim, não, você não vai repor. Mas olha que importante, é bom a gente passar, passar para frente. E que você lida com isso, que né? eu lido, né? Vai causar muitos efeitos, Alicia. É melhor arriscar repondo e viver bem e melhor, mais, né? Do que falar assim, vou Fica parar aí. Aqui, né? Aí você vai ver muito mais casos de alteração da cognição, sim, nossa, esquecimento, depressão. Depressão, né? Porque a pessoa, quando altera a cognição, ela esquece tudo, ela já... morri, né? Não tem E o relacionamento familiar? Social. Social. Né? Muda tudo. Muda tudo. Você fica... Eu mesmo na clínica é assim. A minha enfermeira, ela fala assim para mim, doutora, acho que está na hora de você repor os seus implantes de novo. Porque eu tô ruim? Acho que a senhora tá meio lenta. Porque é nítido quando você tá bem, né? Você tá bem modulado ali, bem reposicionado os teus hormônios, você é outra pessoa. Aí começa a diminuir. É por aí mesmo. Agora, claro que não é para todo mundo. A gente tem que fazer uma boa avaliação. E o segredo é esse, é você fazer o paciente entender o que você está propondo, ser claro com ele e respeitar, né, Mônica? Porque hoje não tem mais esse negócio da medicina de antigamente. Não, você vai fazer e pronto, acabou. Ser obrigado, né? Não tem isso. Você tem que ter um entendimento com o paciente. Ele tem que entender o processo. É como você nas terapias. Se o paciente não quiser melhorar... A gente não vai fazer nada, conseguir fazer nada, né? Porque vai travar. Vai travar. Você falou uma coisa que eu achei interessante, né? Não tem mais essa imposição, mas meio que fica a responsabilidade, porque o médico, eu acho que quando ele impõe, é como se ele quisesse tirar a responsabilidade dele, a autonomia do paciente. E a autonomia do paciente. Eu lembro que quando eu fui fazer o tratamento do câncer, e eu tinha que tomar durante 5 anos um certo medicamento, eu falei, eu não vou tomar. Porque o que ia me dar de efeitos ali, que o médico mesmo me falou, e aí eu perguntei, na época, eu tratava ainda com oncologista. Acho que agora está tirando, né? Começaram a tirar essa função. E aí eu falei assim, e aí posso dizer, depois desses 5 anos que eu tô curada, ele falou assim, não, quem tem um câncer nunca tá curado. Aí eu falei, vou arriscar. Então eu vou ficar, já que eu não vou curar mesmo, né? Então você vê, uma palavra muda todo o processo. Porque você tem que fazer o paciente entender, e é isso que eu demando o meu tempo. Ele tem que entender o que você está propondo para ele. Você não pode obrigar. Não, você vai tomar porque eu estou mandando você tomar. Não é assim. Você tem que dizer, olha, é melhor que você faça dessa forma. E eu não sou bem mandada. Eu gosto que me explique. Exato, mas o paciente, ele é assim. Ele hoje, que eu acho que é isso que... Eu acho que é isso mesmo. Que falta. Ele impôs. Na hora que você impõe, não, você vai fazer... Não vou fazer nada, você tá doido? Mas por que essa importância, né? Talvez isso aí, essa paciência que você tem. Exato, porque não adianta, se você não tiver paciência, o paciente... E assim, o paciente, ele às vezes, ele quer que você diga aquilo que ele quer ouvir. Só que às vezes você pode dizer o que você quiser e fazer ele entender que aquilo é importante para ele. Sim. Né? Porque é importante. Agora, óbvio, tem paciente que é rebelde, tem uns pacientes que são extremamente rebeldes. Né? Mas a hora que
é interessante, né? Eu fico, olha, você tem que fazer reposição, você tem que fazer reposição. Ah, não quero, não sei o quê. Aí quando a coisa aperta, corre, mas né? aquela sementinha tá lá dentro. Tá lá dentro, Então, a hora que ela perceber, putz, pra que eu tô passando esse nervo? Pra que eu tô fazendo isso, né? Tô fazendo isso por quê? Sou tonta. Quero sofrer, Quero sofrer por quê? Aí a pessoa entende. Porque se você não fizer esse entendimento, não dá certo. Dá tudo errado. E o paciente ele tem que entender o que você está propondo para ele. Tem que ser claro com ele. Agora eu queria que tu falasse rapidinho desse método que você tem de fazer a aplicação do medicamento venal, né? Venoso. É assim, isso é uma outra coisa muito legal que eu tenho estudado bastante. Porque é assim, quando você, enfim, resolve que vai fazer reposição, esse paciente ele entendeu o que é aquilo, beleza, então ele vai fazer. Se você precisa de, vamos dizer, desinflamar esse paciente, ele está ali com algumas coisas ali que são importantes, porque existe uma hierarquia hormonal, Mônica. Ah, é? Exato. Até no hormônio. Existe uma hierarquia. O corpo funciona de uma forma hierárquica, tá? O corpo o metabolismo humano é fantástico. Depois eu posso até te mandar como que é o metabolismo humano que eles fizeram. É uma loucura. Você olha aqui e fala assim, meu Deus. E a gente tem que entender daquilo tudo. Então não adianta você chegar lá na clínica toda inflamada, toda tipo toda lá, cheio das suas células estão todas ali com estresse oxidativo. Se eu te der o hormônio, tá? Sim. Você vai melhorar? Às vezes não. Porque aquela célula não vai responder direito, porque eu não estou respeitando essa hierarquia. Então, existem técnicas, tá? Que você pode acelerar esse processo de desinflamação, de diminuir o estresse oxidativo, melhorar o terreno biológico, para que aquele hormônio que eu te der seja na dose correta para você. Olha, tem que ter uma paciência aí. É um trabalho. É um processo, né? É um processo, não é assim mágico. É mágica. Toma esse remédio aí. Vai aí. Não, é individualizado, Sim. lembra? Então, o que acontece? Eu vou te dar alguns ativos, tá? Que podem me ajudar nessa suplementação. Então, se você estiver extremamente inflamada, porque as pacientes chegam lá querendo testosterona. Todo mundo quer testosterona. Eu quero testosterona, porque não sei o quê, não sei o quê. Mas se eu te der testosterona num ambiente, num terreno biológico contaminado, pode dar ruim. Então, quando você usa terapia injetável para acelerar esse processo, eu vou te entregar menos hormônio, ou seja, eu vou entregar o hormônio cada vez mais num nível adequado, fisiológico. Porque o hormônio tem que ser fisiológico, ele não pode ser suprafisiológico. Qual a diferença? Fisiológico é aquilo que a tua célula foi programada para aceitar, para receber. Suprafisiológico é o excesso. Eu quero bombar. Tá. Eu quero ficar... Mas, meu filho, não é com hormônio. Porque se você fizer isso, você vai sacrificar seu fígado, aí você vai piorar o seu estresse oxidativo. Por isso que vocês ouvem aí, o tal aí, né, que vocês conhecem como chip da beleza. Sim. Né, que é polêmico. Não tem polêmica nenhuma, Mônica. O grande problema dele é o quê? Você tá usando errado. Tá. Entendeu? Não são todos os profissionais que sabem lidar com esse hormônio. E isso meio que, eu quero bombar, então eu vou lá... E aí quando não sabe lidar, aí critica, né? Pois isso não é bom. É mais fácil eu criticar, né? Do que eu sentar e perder horas e dias e finais de semana e feriados estudando e entendendo o processo. É um hormônio, né? O tal do chip da beleza. Ele é um hormônio que foi estudado para doenças, foi estudado para endometriose. Para endometriose, ele é maravilhoso. Sim. Agora, se você tem uma paciente com endometriose, que você precisa usar gestrinona,
na dose adequada, mas essa paciente está extremamente inflamada, obviamente que você vai colocar aquilo ali, vai dar ruim. Vai dar ruim, Aí o que você tem que fazer? Você melhora esse terreno biológico, faz essa célula ficar melhor. Como é que eu vou fazer isso? Eu posso fazer pela via oral? Posso. Você vai usar toda a medicação, toda a suplementação. Quem que usa direitinho aí? Nos horários, né? Fazer certinho. O que vai acontecer? Você vai ter que usar 6 meses de remédio oral para poder ter o efeito do que eu vou fazer para você via endovenosa em 2, 3, 4 sessões. E o compliance é meu. Eu que tenho que controlar. Sim. Se eu passo para você aquele monte, porque eu já passei por essa fase também, tá? De passar tudo oral, era lá milhões de prescrições, ficava caríssimo. Por isso você chegou nessa nova, né? Porque você passou por essa, né? Porque isso veio, a terapia endovenosa, ela veio da medicina ortomolecular. E a medicina ortomolecular, ela foi polemizada. Só que assim, ela é maravilhosa, é um negócio maravilhoso. Só que assim, você tem que entender bem. Sim. Você tem que prestar muita atenção. De novo, não existe protocolo, tá? Então, o médico que te fala, vou fazer o protocolo. Então, não existe protocolo, porque o endovenoso, ele é muito rápido para agir. Ele vai fazer efeito fantástico, assim. Então, você tem que ver... Sei, né? Eu garanto. Não é? Não, é incrível o que faz. Só que você muda, lembra? Você ia... Não, como que você está hoje, mãe? Tá assim. Então tá, então deixa eu mudar. Cuidado, né? Tem que ter. Então, você tem que prestar muita atenção. É excelente? É excelente. Quando bem usado, bem avaliado, é maravilhoso. E a via endovenosa é uma coisa, vamos dizer, tecnicamente, muito mais rápida, né? Muito, Você entrega tudo. Aí eu vejo, às vezes, o paciente, mas o meu médico falou que vitamina C não absorve. Então, meu filho, fala para esse seu médico, dá uma sentadinha, dá uma estudadinha, porque ele está precisando. Eu já ouvi falar de que vitamina D não absorve. Pois assim, eu passei por uma imersão em estudo de vitamina D final de semana passado. Cara, quem fala isso... eu já não acredito mesmo. Quem fala isso... Tipo, você tá completamente fora do... Vai estudar, porque tá faltando. Mas você, assim, foi um ganho na minha vida. Porque é difícil pegar médicos estudiosos, né? Eu, sinceramente, assim, é difícil, muito difícil. Porque o médico é aquilo, é o protocolo, o paciente é mais um número, acabou faz ali, aí, que é isso aí mesmo que você tem que fazer e pronto. Mas eu fico pensando assim, né? É tão bom é libertador você saber. É libertador, porque você fala, nossa, te dá uma visão ampla, né? Sim. Porque às vezes eu tô lá estudando, eu fico pensando, nossa, olha isso que está acontecendo com tal paciente. Né? Então você acaba ganhando, o conhecimento te liberta mesmo. Porque aí você fica livre, você não fica pressionado. E é isso que querem tirar, né? Querem o pensamento. Taxar o pensamento. Querem taxar aquilo tudo... tem que ser assim. Tem que ser assim. Essa dessa inteligência forma. artificial quer transformar nisso. E eu sou super contra essa inteligência artificial. Eu acho que o mundo digital veio para nos ajudar, né? Sim. Nos facilitar. Mas não mandar na nossa vida. Mas não mandar na nossa vida. Peraí, a gente tem cérebro, nós somos humanos, nós temos que pensar. E pensar para evoluir, não para E quem alimenta essa inteligência artificial? O capitalismo, né? O homem, né? O homem, e exatamente para então, isso, é meio perigoso, não? Mas é aquele loucão, se você for ver, como é que chama aquele louco lá da inteligência artificial? Do chat GPT? O X da vida, o Elon Musk. O Elon Musk. Ele já viu o nome dos filhos dele? Ele quer fazer um mundo à parte, né? Um mundo de ETs. Uns códigos loucos. Assim. Então, mas você sabe... Tirar a autonomia do humano, do humano. Eu acho que o homem é muito... O nosso cérebro é muito mais que isso. Muito, né? É muito difícil você... Alguém vai sair da Matrix. Né? Alguém escapa da Matrix. Não tem como.
É um negócio que não tem como você controlar. Não, eu quero controlar. Porque o problema desse pessoal é que eles querem o controle, porque dinheiro eles já têm. Querem controle. Então é o poder do controle. Eu quero controlar, faz assim. Então eles ficam brincando com a gente. Então é perigoso até, porque a gente acaba, é os que saíram da Matrix. E o pior é que a nova geração vai pegando esse mundo e vai cada vez mais se interessando menos em pensar, né? Os relacionamentos, né? O próprio, você pode observar, você vai num restaurante, às vezes as pessoas estão ali se confraternizando, conversando, mas você olha, tá todo mundo com o celular. Só tá o corpo. Tá né? Eu não dou conta. Eu não dou conta, assim. Porque na minha sala eu não tenho nem... Eu tive computador recentemente por causa do Covid. Porque aquilo me distraía. Porque aquela tela piscando me distrai. Sim. Por isso que, às vezes, eu consigo... que as pessoas falam, ué, mas como é que você consegue lembrar? Porque eu estava ali totalmente prestando atenção. Sim. Eu não estava com o celular, WhatsApp, telefone que toca, a tela piscando. Eu não consigo. Né? Eu não consigo. Eu gostaria de conseguir. Eu também, eu sou assim, eu não consigo. Quando tem muita opção. Eu não sei como é que consegue. O meu cérebro não consegue fazer isso. Eu tenho que estar ali concentrada naquilo que eu estou fazendo, porque senão eu me perco. Mas os mais jovens têm uma facilidade maior que nós, né? Pois assim, mas eu acho que muita opção. No outro dia tem até um exemplo. Não sei o que a minha filha pediu para eu escolher, ela me deu 3 opções. Aí eu falei, essa. Aí ela, mas tem mais essa. Eu falei, não quero mais opção, senão eu vou me confundir, eu já escolhi. E a gente se confunde, porque a gente acaba se confundindo. E aí é o problema que a gente está vendo, assim, hoje. A qualidade do sono. E o pilar da longevidade, um deles é o sono. Então, o que acontece? A turma vai todo mundo dormir com celular, tela azul, né? Ou TV ligada. Não faz uma higiene do sono. Eu ponho aqui minha meia-culpa, porque eu tinha muita dificuldade disso. Eu tive que estudar, entender, ver como que é, para eu falar, puta, tá tudo errado mesmo. Sim. Vamos fazer esse negócio direito, porque se a gente quer envelhecer com mais saúde, né, mais saudável, a gente tem que basear nisso. E 3 coisas complicadas e não são, que é o sono, que a gente escangalhou tudo, né? A dieta, a alimentação, né? Que não dá mais tempo. Que não dá mais tempo, que a gente come tudo meio atrapalhado. E exercício físico. Querendo ou não querendo. Eu sempre odiei exercício físico, nunca gostei. No colégio, na faculdade, eu dava atestado, eu dizia que eu não podia. Eu não gostava. Mas é preciso. Não tem jeito, é igual ремедιο. Eu falo que hoje eu faço para a saúde. Hoje eu tenho um porquê fazer, né? Porque você entendeu, a gente tem que entender isso, né? Olha, você tem que fazer atividade física. Eu odeio, eu não gosto. Aí eu descobri um negócio, eu não sei se eu já te falei, que é a eletroestimulação. Já viu a eletroestimulação? Você falou, mas eu não comentei contigo, né? A eletroestimulação o que é legal? Ela faz um trabalho maravilhoso, mas porque é 20 minutos. E ela faz como se fosse 2 horas de atividade física. Eu não gosto de puxar ferro, portanto, aquilo para mim resolve bem o meu problema. Eu acho que eu já vi uma academia que faz. Até a gente acabou colocando lá na clínica para dar para que as pacientes tenham acesso, e até para quê, né? Para estimular mesmo, porque, olha, é importante. O dia que você for lá, eu vou pôr você. Você não vai? Então eu tomo aqui. Então faz aqui, ó. Porque é 20 minutos, Mônica. É muito rápido, entendeu? É uma coisa assim, ó, rápida. Você vai, faz e acabou. A próxima vez que você for lá, eu vou pôr você para testar. A gente tem que fazer mais fotos dessas coisas que você tem, dessas novidades, né? Que verdade. As pessoas não conhecem. Eu vou puxar você mais para isso. Vamos pôr isso aí. Vou pegar esse povo vamos pôr eles câmeras e botar vamos pôr eles para fazer. Mostrar essas coisas. Muito legal, é muito legal. E coisa boa para a saúde. E assim, você pode fazer, por exemplo, eletroestimulação numa paciente que está
eu não posso fazer musculação, porque a desculpa sempre é essa. Eu não posso fazer musculação porque eu tô com a coluna ruim. Não tem problema. Vamos fazer isso, porque isso aqui você não tem risco de lesão, tá? Porque ele vai direto no músculo e realmente faz um belo de um efeito. E se você souber fazer direitinho, se tiver um bom profissional que te oriente no treino, é fantástico o efeito que ele dá. E aí você já começa a associar as coisas. Porque, entendeu? Não é só dar hormônio. Não é só isso, gente. Né? É uma rede e cada dia aparece mais coisa e vai surgindo mais coisas, mais exames que eles vão colocando quando você está aberto, né? Porque eu falo, tem que sair da Matrix. Porque se você ficar na Matrix, aí não dá. Ai, terminou o nosso tempo, mas eu ficaria mais tempo aqui. Eu acho que a gente vai ter que falar, Vamos conversar. Eu adoro também. Eu gosto de falar, né? E é muita coisa boa, né? Nossa, acho que a gente tem assunto para mais uns 5 podcasts aqui. Vamos fazer, vamos lá. Fazer propaganda dessas coisas novas que estão surgindo, né? Vamos fazer. E eu acho que um médico é isso, né? É um conhecimento, assim... Eu fico lisonjeada. Eu ouvi porque eu sei que você é uma baita profissional. Não, e vindo de uma profissional dessa, eu tô te dizendo porque eu me senti muito segura. Você falou de exercício, eu não conseguia nem fazer exercício antes de você me mostrar esse mundo aí. Eu te dar uns empurrão. Na outra semana, vou começar e tô indo, hein? Sim, tô indo muito bem. 3 muito vezes bem. na semana já, comecei com 2 porque eu achei assim, eu não vou conseguir, mas eu tô conseguindo. Vai, consegue, claro, obviamente consegue. Ai, doutora Cristiane, foi um prazer. O prazer foi meu, eu quero agradeço. você de novo aqui pra gente dar continuidade. Vamos lá. E foi uma delícia, gente, foi ótimo. Tem que conhecer. Obrigada. Eu tenho antes e depois da doutora Cristiane. Eu falo que eu tenho que tirar foto de vocês e fazer vídeo, como que vocês chegam e como que vocês ficam, é verdade. É verdade, tinha que fazer. Falar pra Luísa fazer, vou começar a falar. Aliás, eu agradeço a Luísa. Aliás, a Luísa, né, você... se for falar as pessoas que você atende, elas são maravilhosas, né? Estão tudo aí na mídia. Eu adoro essas meninas. Eu puxo as orelhas, porque as mães tudo me dá autorização. Não, e fora isso também, que eu adoro, porque... sim, porque aí tem o lado mãe também, né? Tem que dar umas puxãozinhas de orelha. É verdade. Né? Então vamos ficar por aqui hoje. Eu agradeço. Mas foi um papo muito bacana. Estou à disposição, quando você quiser. Eu acho muito rico o seu trabalho. Obrigada. Como médica, né? Dentro do que você se propõe a fazer. E eu quero divulgar isso mais vezes. Vamos lá, eu também. Porque eu acho que tem que passar a informação. Não pode, a informação não pode ser contida, ela tem que ser passada. Passada, exatamente. Que isso que não está acontecendo. A gente tem que passar. Vamos juntar aí forças e vamos Tamo junto, com certeza. Obrigado, viu? Adorei. Obrigada, adorei também. Gente, encerra aqui mais um podcast e não percam essa edição. Dá o like e segue a gente, né? É isso mesmo? Eu vou pôr no meu canal. E compartilha também. E faz tudo que tem direito aí. Manda o que quer falar depois. Manda perguntas também, que como a doutora Cristiane vai voltar aqui, mandem perguntas, porque ela pode responder até o que vocês estão fazendo, né? E se dá para mudar ou não. Mas curiosidades, né? Com certeza.